Olá, sejam todos muito bem-vindos às dicas para como viver de voz e violão. Aqui a gente traz dicas quentíssimas que vai direto ao ponto para você seguir essa jornada. Eu sou Emídio e o tema de hoje é como ter apoio da família. Ter o apoio da família é um dos indicadores mais importantes aí que se faz necessário para que você siga na carreira como de fato uma profissão. Uma das grandes barreiras que a gente tem é de acreditar que músico não é profissão. Isso é um tabu criado, é uma crença limitante, é algo que a sociedade impõe, né, dizendo que músico é um passatempo, é um hobby, é algo nesse sentido. O que pode ser também. Mas, se você quer ser tratado como um profissional, você tem que agir como um profissional e essas atitudes, esses comportamentos vão te levar a ter maior respeito perante a sociedade, consequentemente ter o resultado e, diante de tudo isso, ter o apoio da família. Na nossa sociedade, por muito tempo, as áreas de entretenimento vêm se destacando ao longo do tempo, se profissionalizando, mas ainda carrega consigo muito a falta do profissionalismo ou a visão de um antiprofissionalismo, e isso devido a N circunstâncias, inclusive muitas delas pela própria postura nesse caso, do músico, né? Mas do artista de forma geral. A gente já falou no vídeo anterior, você pode conferir lá sobre postura, é um item que vai complementar extremamente, né, esse item de como ter o apoio da família e o porquê é tão importante isso, né? Entenda que se você não tem um apoio dentro de casa, pode ser não porque a pessoa não acredita no teu potencial ou algo nesse sentido, mas pode ter muitos itens como a tua própria postura, né, que é o que eu mencionei, que a gente já comentou isso no vídeo anterior, mas também a própria sociedade induzindo a cabeça, seja de pai, mãe, cônjuge, até dos próprios filhos, de que essa crença limitante, o que a sociedade aperta, é que é um hobby e não uma profissão. Então, eu lembro sempre de uma frase em que diz que a diferença entre um louco e um gênio é o resultado. Então, a gente só vai obter resultado seguindo passos em que leve à atuação profissional, né? Imagina você trabalhando numa empresa, vamos pegar um exemplo aqui de um advogado, né? Uma profissão que ao longo dos anos mostrou muito resultado, que hoje é respeitado pela sociedade como uma profissão e que nada se diferencia de uma responsabilidade e profissionalismo de um músico. Também tem advogados que têm posturas e comportamentos inadequados, que deturpam a parte profissional, assim como a parte musical. Porém, como a parte musical ela vem de entretenimento, né? Ela é um entretenimento, de fato, ela não é considerado essencial. E aí, essa palavra foi muito utilizada nessa época de pandemia, né? Relembrado por vários aí de que foi uma das primeiras profissões a sofrer a parada mesmo, né, de contratações, e os últimos a regressarem, né? A palavra certa. Ao voltar mesmo, de fato, à atuação. E, claro, estou falando do entretenimento como forma geral. Artista, né, de teatro, circo, entre outros, né? O entretenimento ficou sendo não considerado essencial e, por isso, já vir carregado de longos anos, essa não essencialidade parece mostrar de que não há também uma profissionalização, né? Não há uma necessidade de profissionalização, o que é uma visão muito deturpada mesmo,
isso não condiz com a realidade, né? Ela não deve ser tratada assim. Ela deve ser tratada de forma profissional, ainda que não seja essencial para sobreviver, mas ela sim é um atrativo essencial para aqueles que trabalham com isso, porque é dali que eles trazem o fruto, trazer o ganha-pão mesmo para dentro de casa, né? Então, quando não há uma profissionalização, quando não há um trabalho afinco, quando não há dedicação, isso reflete no resultado. Tu não tendo resultado, automaticamente a tua família, vamos dizer assim, não olha com bons olhos, porque cadê o sustento? Você precisa trazer, se você é um pai de família, você tem que trazer um sustento para dentro de casa. Se você é um filho, poxa, você não está conseguindo caminhar com as próprias pernas porque não tem resultado. Há muita possibilidade, e aqui a gente está te informando que há certamente a possibilidade de se viver como músico, né? Principalmente de voz e violão. E eu sou uma prova viva disso, né? Que já em outros vídeos já mencionei a minha graduação, meu profissional no qual eu trabalhava, e hoje vivo dedicado exclusivamente à música, porque há um esforço, uma dedicação dentro dessa área profissional, lidando como uma empresa, como um business mesmo, né? Muitas vezes a gente acaba limitando nossas ações por julgamentos exteriores, né? E muitos gênios, e aqui eu não estou fazendo comparação entre nós músicos a gênios, mas muita gente que é considerado gênio, né? Foi um dia pressionado pela sociedade, chamado provavelmente de louco, até que se mostrou o resultado. Então, se você acredita em algo e confia e tem um planejamento para isso, você pode seguir fito que vai mostrar, não só para a sociedade, mas principalmente para a família, que é uma base essencial de apoio para poder seguir e trazer, consequentemente, maiores resultados, né? A tua atitude vai falar muito sobre essa confiabilidade. Nada mais é do que um relacionamento, né? A profissão em si, como um relacionamento entre namorados, casados, pais e filhos, né? Onde tu tem que demonstrar a confiança a terceiro. Então, primeiro, você demonstra confiança para o contratante, e essa confiança do contratante ele faz ele te recontratar, e isso a gente já falou, parte, né, desse relacionamento entre contratante e músico, que é a postura. Consequentemente, isso vai gerando resultado e vai trazendo uma visão diferenciada da família a ponto de dar apoio. Leve a família para ver o teu trabalho, para visitar como é a área de entretenimento. Muitas das vezes, quando é evento particular, por exemplo, né, é possível de levar a família para ir lá conhecer o teu trabalho. Então, vivendo dia a dia, passo a passo, mas se preocupando muito com o resultado, focando muito no resultado, qual é o objetivo que você traçou para você? Minha meta é ter 5 mil por mês, sendo de renda extra ou faturamento, enfim. Eu vou olhar e vou agir dessa forma, porque eu sei que caminhando nesse sentido eu vou ter apoio da família e vou poder seguir em frente batalhando mais para ter essas vendagens aí de apresentações, ok? Se preocupe bastante em demonstrar para a tua família que há uma dedicação, né, como qualquer trabalho, nesse caso ter ensaio para tirar música, cuidar, fazer a manutenção dos equipamentos, tá buscando apresentar o teu trabalho para possíveis contratantes, cria oportunidade para eles estarem junto em apresentações, né, possíveis. Eu sei que eventos particulares nem sempre é possível, mas em casas que são abertas ao público, eles podem ir lá e irão ter essa possibilidade de acompanhar como é que é a tua postura também, porque isso conta bastante. De certa forma, os olhares estão voltados para você, né, você acaba sendo a atração daquele local e a tua postura vai mostrar muito
sobre a confiabilidade entre o seu cônjuge. Então, é importante que você traga eles para perto do teu trabalho e mostre essa tua dedicação e postura. Outro quesito imagine que você trabalha dentro do escritório, e que pode ser a sua realidade de fato, e teu horário comercial 18 horas. E você tem um trajeto que leva meia hora para chegar em casa. Então, às 18h30, seu cônjuge está esperando em casa, né? O pai, filho, sei lá, independente de quem for, que é a família que vai te dar o apoio, que é esse o tema de hoje. Acabou o teu horário de apresentação, compartilhe a tua agenda de apresentação com a tua esposa, com o teu esposo, para mostrar que o teu início é tal hora e a tua finalização é tal horário. Ah, Emílio, mas passou um pouco a duração. O pouco não deve ser muito, e se for muito, dá tempo de avisar, porque às vezes há um pedido de contratação de horas excedentes, que é assunto para mais para frente, que são questões de negociações, mas essa transparência, essa clareza com o seu parceiro e a sua parceira tem que ter ciência, porque eles vão estar aguardando o horário da tua chegada, né? Então, sabendo o local, sabendo o horário de início e término, gera essa confiabilidade e isso tende a ter muito mais apoio, tá? Então, preocupe-se aí, talvez uma grande dica é compartilhar a agenda do Google. Eu uso, né, por exemplo, mas tem vários tipos de aplicativo de agenda. Use um aplicativo de agenda e compartilhe com o seu parceiro ou sua parceira. Traçar objetivos é muito importante, porque na família você vai compartilhar quais são os objetivos. Olha, eu busco uma renda de tal, porque a gente vai conseguir fazer isso. Por exemplo, a gente quer fazer uma viagem, eu consigo buscar de renda extra R$2.000 com voz e violão. Então a minha dedicação e o meu objetivo vai ser esse. Ah, eu quero ter um salário de R$10.000, porque o nosso objetivo para dentro de casa é X. É fazer, sei lá, comprar uma casa, financiar, enfim. Então, compartilhe o objetivo, crie o objetivo, compartilhe ele, planeje ele com a sua família, que você vai ter apoio também para que em conjunto eles mesmos te auxiliem na venda, eles mesmos te auxiliem nas indicações. Então isso gera um bom resultado, inclusive financeiro, para o alcance do seu objetivo que foi traçado em comum. Por que o apoio da família é importante? Sem essa base estrutural, gera um desconforto, gera uma desconfiança, gera até no reflexo da tua venda, do teu serviço, ela acaba sendo, parece que mais amargurada, ao invés de ser mais leve, porque tu vende um entretenimento, a gente já falou isso, né? A música é a parte de entretenimento do contratante. Então tem que ser algo mais leve, mais agradável para quem está lá curtindo, assistindo, consumindo, consequentemente, né, do teu cliente. Então, se você vai cheio de carga pesada, sendo o foco do entretenimento do estabelecimento, isso pode ser muito ruim na tua entrega para o teu contratante. Então, cuide bem disso, é importante ter o apoio da família, esse é um dos fatores, né? E outros fatores que a gente acompanha, assim, seja de gente muito famosa, que está muito aí no auge, ou mesmo que seja meros intérpretes como eu, né, aqui, isso pode gerar separações, distanciamento entre pais e filhos, são coisas que desestruturam a base emocional, e a base emocional é algo muito importante para a nossa entrega do nosso trabalho. Então, cuide bastante desse item, tá? É um item, a gente dá dicas aqui constantemente, né, de itens importantes para essa vivência e jornada de viver de voz e violão, mas trate sempre com profissionalismo e que a gente tem esse retorno como consequência de apoio da família. Eu vou contar agora um pouco da minha jornada. Eu sofri bastante com isso, tá? Como, por exemplo, a sociedade empurra piadas
como assim em todas as outras profissões, mas como eu comentei já no início, a parte de entretenimento, ela não é considerada tão essencial, né? Não é considerada essencial, e consequentemente as piadas recaem muito mais sobre essas áreas de entretenimento. Então eu sofri muito com isso, levando a meus pais, a minha esposa, né, de não crer que através da música pudesse trazer sustento para dentro de casa. Então, contando a minha história, eu sou formado, já contei isso em outros momentos, mas vou replicar aqui para quem ainda não conhece. A minha formação é contábeis, eu atuei já em escritório de contabilidade, já fui contador, a minha última profissão foi contador e corretor de imóveis, e sou pós-graduado em gestão de recursos humanos, e isso tudo me trouxe bagagem profissional para ir para uma outra linha que não fosse entretenimento. E, pelo próprio empurrar da sociedade, acabou também me levando a me distanciar de fazer aquilo que eu gosto, né? Então, viver da música hoje está sendo algo muito satisfatório na minha vida, mas eu tive uma jornada a ser caminhada, muitas barreiras a serem enfrentadas e muita crença limitante minha mesmo a ser atravessado esse obstáculo, né? Foi muito dolorido, mas eu posso dizer para vocês aqui que é libertador e ao mesmo tempo muito perigoso, porque é possível de a gente cair em armadilhas como é que eu posso dizer, de achar que a gente tem o estrelismo e achar que nós somos muito mais importantes que o nosso contratante. Atente-se muito a esse perigo aí de estrelismo, né? E isso, consequentemente, cai no apoio da família. Então, quem é artista grande e é muito deles que eu me espelho, assim, são muito humildes. Eu tive o prazer aí de conhecer muitos grandes artistas que já tocaram para muita gente famosa, e os caras são da maior simplicidade. Então não caia nessa armadilha, porque é muito perigosa. Seja aí gentil, seja humilde, né, pezinho no chão, sempre olhando para o objetivo que você traçou com a sua família, porque isso vai ajudar bastante você ter o apoio delas. Vou contar um pouco da minha história para que você entenda aí um pouco do que também gerou resultado para mim nesse quesito, porque nem sempre foi mil maravilhas. Primeiro, eu tenho ainda, né, crenças limitantes, mas eu criei muitas barreiras que me impedissem de viver só da música. Não tive sempre o apoio da minha família, né? Foram várias barreiras criadas, e da minha esposa, né, minha cônjuge, e dos meus pais. Também isso nem sempre foi de apoio, né? Então, hoje, depois, vamos dizer, de 3 anos afinco, né, vivendo exclusivamente da música, foi onde eu consegui ter mais apoio, porque eu fui mostrando, além de resultados, a minha postura profissional diante das apresentações que eu fui fazendo, né, diante dos retornos e feedbacks que eu fui tendo dos contratantes. Então, a minha formação é contábeis, né, já contei em outras histórias também. Minha última profissão foi contabilidade e corretor de imóveis. Fui atuante nessas áreas, e elas que geravam a receita para eu trazer o alimento para dentro de casa, né? Vamos levar para esse ponto assim. Então, quando eu decidi viver da música, foi um choque para todos, para mim inclusive, né? Mas eu tive que traçar objetivos, me dedicar a ensaios, a tirar música, estudar. E isso também não foi da noite para o dia. Em paralelo, eu usava a música como renda extra,
até o momento em que eu fui criando esses avanços, né, perante as minhas atuações e perante os meus contratantes. E como eu mencionei, foi justamente na época da pandemia em que despertou isso em mim pela quantidade de apresentações e que eu vislumbrei ali a possibilidade de viver podendo fazer aquilo que eu muito gosto de fazer, né? E tirar dali proveitos para investimentos, né? E aproveitar, fazer viagens, enfim, aproveitar a família além de viver, de aproveitar elas no próprio local de trabalho. Então, algumas, como é que eu posso dizer, armadilhas mesmo, a gente acaba caindo, como por exemplo, de início a gente recebe muito tapinha nas costas, o pessoal dizendo, pô, gostei muito do teu trabalho, é um dos melhores músicos, aí tu pega gente sã, gente bêbada falando nesse sentido. Só que isso te leva a ficar muito autoconfiante, mas produz pouco para evoluir. Então, com essa autoconfiança, você acha que você não precisa fazer mais nada. E é um erro muito grande isso. A gente tem que receber muitas críticas, ou buscar mesmo receber críticas, para que possa ter melhorias. Senão, não há crescimento sem críticas. Eu creio nisso. Então, essas armadilhas me deixavam, por exemplo, a ficar batendo papo com o cliente do meu cliente, né, com quem estava ali como espectador. E aí esse bate-papo leva tempo, aí você chega tarde em casa, isso gera uma desconfiança entre marido e mulher. Então não é legal. É legal você ser objetivo, se der para conversar enquanto vai desmontando o equipamento, faz isso, porque lembra sempre do teu objetivo final. Não é um bate-papo com o teu cliente ali que, se não for objetivado para um fechamento de um evento, ou troca de contatos mesmo simples para poder bater um papo depois via WhatsApp ou rede social, né? Porque não rende muita coisa dessas conversas. Então rende um contato, que esse contato futuro aí pode bater um papo e fechar um evento fora. Se for alguém que já está com o evento fechado, a conversa também pode ser muito objetivada, passa o orçamento na hora ou fica passar o orçamento depois e faz o fechamento. Enfim, é muito importante isso também. Não estou dizendo aqui para deixar de atender as pessoas que vêm conversar contigo ao redor, mas tenta conciliar isso enquanto está desmontando o equipamento, enquanto está fazendo um lanche que geralmente tem, né, ou se alimentando depois da apresentação. Arranja esses momentos para que tu tenha esses comportamentos de chegar no horário combinado com o teu cônjuge e isso gerar confiança e, consequentemente, apoio. Nessas atuações você vai tendo a recorrência da contratação, vai gerando resultado de quantidade e orçamento mensal, né, para atingir o teu objetivo traçado. E, consequentemente, com o objetivo alcançado, você também vai conseguir maior apoio da família. Hoje, a minha criação ela veio muito de buscar concurso público, ter estabilidade. A palavra estabilidade ela é muito fixada na nossa sociedade e nada de errado nisso, são perfis, né? Mas para quem quer viver de voz e violão, ela tem ela não é algo totalmente estável, né? Ela tem contratações maiores, por exemplo, em temporadas de verão, né? Finais de ano, início de ano, né? Dia dos Namorados, enfim, tem datas específicas que geram um pouco maior de venda, assim, né? Mas isso não quer dizer que tu não consiga se organizar. É outro quesito que a gente vai começar mais para frente, que é a organização financeira. Mas isso demonstrou para mim um tabu muito grande para ser quebrado, porque eu saí de uma vida estável, com 2 filhos pequenos, para poder viver essa jornada de voz e violão
E meus pais se desesperaram, né? Normal, porque, poxa, tem os dois filhos para criar, vai viver do quê? Vai trazer renda da onde? Né? Então eu tive que mostrar que é uma área profissional como qualquer outra profissão, dá para se agir de forma profissional, né? Deve-se agir, né, de forma profissional, e ao mesmo tempo não deixa de ser uma área de entretenimento agradável a quem está assistindo e agradável para a gente executando tais tarefas também. Nada de moleza, vamos dizer assim. A gente tem que, antes da apresentação, que é a parte mais fácil, a gente tem todas aquelas tarefas que alguma coisa a gente já falou, outras coisas a gente vai falar mais para frente, né? Mas desde da apresentação, ensaio, criação de repertório, né? A vendagem, enfim, há uma longa jornada aí. A apresentação é só uma das partes e a mais saborosa, vamos dizer assim, que é onde a gente consegue receber os aplausos. Então, busque, além de receber os aplausos da plateia, também receber o aplauso da sua família, que é muito importante ter o apoio delas, ok? Valeu, gente, até a próxima!